Já estamos no ar. Então, muito bem-vindo à segunda parte. Nós estamos aqui a tratar do Web Summit no âmbito do conceito de abertura ao exterior. Ou seja, a tese das pessoas nesta sala é de que Portugal só tem sentido virado para o exterior. E sempre que o país se virou para o exterior, coisa que fez muitíssimo mais cedo do que muita gente no mundo que hoje é país desenvolvido, só teve a ganhar com isso. Segundo a tese que está aqui na mesa, tudo isto que está a acontecer é uma resposta ao excesso de dívida que nós temos. E um terceiro ponto, que o Joaquim vai querer abordar agora, e que vem na sequência disto tudo. Eu já vou às vossas perguntas e aos vossos comentários. Mas o Joaquim quer explicar que tudo isto tem que ser feito contra a classe política. Contra o poder político. O poder político, sim. Porque a classe política até pode ser muito interessante quando está na oposição. O problema é quando chega ao poder. Ou seja, só é possível ter novas ideias, ter novos projetos, conquistar novos mercados, se conseguir sair da área de influência do poder político. Por acaso eu ia pegar nisso há bocadinho para explicar o seguinte. O Jorge estava a falar nesta componente das pessoas perceberem que têm que se virar para o exterior, mas há uma parte da classe política que resiste a isto tudo e tenta manter o poder de decisão entre fronteiras. Não só resiste porque depende dessa resistência. Pois dá jeito. O poder político que fornece apoios, recursos, proteções e não pode estimular os autónomos, os independentes, aqueles que porque trabalham os pensam. É uma forma de maternagem, é uma forma de a mãe que trata os filhos, sim. mas que não pode permitir, ou Filhos fica independentes. muito magoada, quando os filhos se autonomizam. Ora, o que se passa nesta fase teve hoje uma ilustração, nós não podemos reproduzir aqui o que se passou no Parlamento, mas no Parlamento assistiu-se a um Primeiro-Ministro a falar para os seus apoiantes do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, referindo as medidas fantásticas que conseguiram fazer e, simultaneamente, rejeitando tudo o que vinha dos anteriores partidos que estiveram no anterior governo, PSD e CDS. Ora, esta clivagem é uma clivagem de quem se fecha dentro de um círculo fechado para não permitir que outras ideias entrem nesse espaço limitado e circunscrito. Ora bom, o Web Summit é o contrário disto. Por alguma razão, o Web Summit tem sucesso em Portugal, justamente porque a capacidade adaptativa da nova geração, porque o Web Summit não é feito pelas gerações não é pela terceira idade instaladas, é por aqueles que andam à procura de oportunidades e que, pelo contrário, veem todas as portas fechadas. São os descamisados. Na geração instalada. Sim. E são pessoas dispostas a correr riscos. Eu tenho aqui uma pergunta... Não tenho outra possibilidade. Sim, claro. Não seja tenho aqui uma correr questão riscos. muito interessante. O João Lourenço diz assim: o mesmo país que recebe o maior evento sobre empreendedorismo é aquele que se prepara para penalizar os investidores e os trabalhadores liberais em 2018. Comentem lá isto, faz favor. O problema é o círculo vicioso que nós criamos com o grande documento da sociedade portuguesa, que é o Orçamento de Estado. Sim. O próprio Estado, quando digo Estado, neste caso, o Governo, os governos, o titular, quando fazem políticas públicas, criam uma tipologia de iniciativa privada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Governo, quanto mais a iniciativa e a sociedade civil for independente, menos força tem relativamente à sociedade como um todo. Sim. Portanto, a captura que os governos querem fazer é uma captura perversa. É condicionar a própria evolução da sociedade. Como é que o Estado faz isto? Isto está estudado, não vale a pena... É o que se chama o pick the winners, escolher os melhores. Quando o Estado diz assim, é que a seguir ao 25 de Abril havia reuniões de empresários, contou-me um empresário já muito, enfim, com muita experiência, que havia ministros
davam palestras de onde é que os empresários haviam de investir. Ou seja, dizer a malta do outro lado. Mas E às vezes pessoas não tinham experiência nenhuma sobre investir e sobre interesse. Não, mas diziam que... E as pessoas diziam, mas o ministro é que vai dizer... Onde é que eu vou pôr o onde é dinheiro? que... Bom, e um americano uma vez disse-me uma coisa com piada. Disse-me o seguinte: eu não consigo perceber em Portugal porque é que se fazem reuniões privadas, conferências privadas, Sim. e tem que estar sempre o membro do governo. Pois. Não consigo perceber. Nos Estados Unidos isto não funciona. Bom, eu quero dizer, calma. Os Estados Unidos é uma sociedade que não tem nada a ver com a nossa. A nossa fotografia tinha que ser o polícia, o padre, o governador e o representante do reino. Isto eram as fotografias clássicas. Já tirámos para fora o padre. Sim. E o rei? O rei, O governador, o governador e o polícia também já estão fora. Mas ficou a figura paternalista, aqui o caso aqui é maternalista, do próprio Estado, que é, quer criar uma dependência propositada, Pois. porque essa dependência favorece a decisão política. Não, e o poder político vive disso, não é? Vive Sim, disso. mas quem melhor mostra a natureza deste poder político não é o Salazar. São primeiros ministros mais recentes que utilizam as políticas públicas para benefício pessoal. José Sócrates? Não interessa o nome, Pronto, tá bom. porque candidatos a isso houve Há muitos. muitos, é verdade, tem razão. Uns fizeram mais claramente, são melhores ilustrações. Outros fizeram mais sofisticados e, portanto, não dá para ilustrar. Mas essa ilustração é o que mostra qual é o absurdo da condução política dos assuntos empresariais. Não esqueçamos nunca que este poder político tem na sua base e na sua Constituição um processo de nacionalizações, Sim. em que apropriou esse capital que nunca devolveu. Isso faz falta, é uma peça do sistema que nunca mais foi recolocada. Agora parece que no Egito descobriram uma pirâmide que tem lá um quarto secreto que ninguém sabe para o que era. Esse deve ser o ponto importante da explicação da pirâmide. É aí que está o verdadeiro segredo. É um quarto vazio. Ora, o quarto vazio, que também serve o fantasma para assustar as crianças, o quarto vazio é a essência do poder. É ali que está o verdadeiro segredo. Ora bom, nós não precisamos de procurar o segredo. Precisamos é de competir. E ser participantes nos processos de competição. Joaquim, não achas Mas curioso a competição... não achas curioso que seja o governo que diz nós é que trouxemos a Web Summit, estamos 100% de acordo, é o mesmo governo que depois a seguir aumenta a derrama estadual de 7 para 9% e põe a taxa das empresas a 31,5%? Essa é a contradição da sociedade, que o governo tenta responder e que os governos tentam resolver. Vamos ver, o governo anterior aplicou uma fórmula que era basicamente obrigar Portugal a voltar-se para o mundo. Repressão sobre o consumo. Poupar. Repressão sobre o consumo. É não gastar e todos os recursos que nós tínhamos foram orientados para a exportação. Nós viemos com uma nova teoria que é a devolução dos rendimentos. E eu pergunto, a devolução dos rendimentos é uma abstração, porque em termos práticos, os portugueses, efetivamente, desde 2008, mais tributados. Portanto, em geral, todos pagamos mais. Estamos a fazer circular o dinheiro de forma diferente. Exatamente. E por grupos diferentes. Pronto. E essa é a discussão que a política quer fazer. É a redistribuição entre grupos. É uma redistribuição viciosa, porque é grupos de interesse. É a criação de fidelidades, é de capturas. E depois acontece este tipo de situações que a gente não consegue nunca perceber. Quando as empresas não precisarem... O problema político é, quando as empresas não precisarem do Estado, no sentido para concorrerem, fantástico. Mas o Estado não quer isso. Qual Estado é que não quer isso? O Estado quer manter acesso aos recursos das empresas. Sim. Que é para os ter na mão. Para ter na mão, para se manter. E é essa E tu percebes isso quando ouves os empresários da construção civil a falar, por exemplo? Não, mas é que vamos lá ver, o capitalismo de Estado, o capitalismo familiar e o capitalismo de empreendedorismo, que é o que se está a querer criar, porque estes três capitalismos sempre existiram.
É verdade. Portanto, sempre existiram, não há. O capitalismo familiar é o que perdura mais porque há uma memória da família manter o património. O capitalismo empreendedor exige uma política pública muito diferente, que é o que o Joaquim estava a referir, que é o indivíduo que quer correr riscos e também tem que beneficiar pelos riscos que corre. Mas os capitalismos de Estado ou os capitalismos próximos do Estado são capitalismos em que há quase que uma decisão prévia quem é que vai vencer. Sim. Mas quem vai vencer é a criação de setores. Isso foi feito no antigo regime. O antigo regime definiu bem quais eram os setores estratégicos para o país e criou, de alguma forma, uma classe capitalista para responder a esses desafios. E o país foi respondendo, foi crescendo e foi melhorando. Mas hoje, qual é a grande diferença? A grande diferença é que estamos abertos ao mundo. Na época que o Joaquim começou a trabalhar, tinha um império. Estávamos abertos para o império. Estavam abertos para o império. Tinha-se o império para se trabalhar. Pois. A partir do momento em que ficámos reduzidos. Agora não há o império na Europa e o resto do mundo. Mas como é que se compete na Europa? O problema vai ser... Mas tem que ser sem estes complexos que o Estado tem. Tem que ser sem estes complexos. O problema que alguns telespectadores põem, ou não sei como é que se chama no caso aqui da web, neste caso espectadores. Não é telespectadores, põem é porque é que querem levar a discussão para a esquerda e a direita. Nós estamos a querer levar que a sociedade reflita para uma discussão de políticas de sucesso e políticas de insucesso, olhando para o contexto. Uhum. O que os partidos querem discutir são ideologias partidárias para defesa das suas claques, sabendo que o contexto as vai matar. Qual é o melhor exemplo? O melhor exemplo é a austeridade e as cativações. Qual é o contexto que rodeia qualquer governo português nos próximos 20 anos? O contexto é sempre igual. Pagar uma dívida. E, portanto, isso vai ser sempre uma limitação à política pública. Então é melhor nós assumirmos isso como sociedade e dizer, se isso é verdade... E dar liberdade ao outro lado. Ao tal parte empreendedora. A parte empreendedora, e não é só isso. Quer dizer, é dizer assim, bom, se isto é verdade, se eu vou ter que pagar esta dívida, se isto vai-me perseguir, o que é que eu tenho que fazer para me livrar dela? Não. Põe-se umas discussões que é preciso políticas públicas de distribuição na Europa, vamos outra vez ter aqui uma possibilidade de um perdão, a Europa vai adiar o problema. É uma anestesia. E a reforma fica por fazer, exatamente, é uma anestesia. Eu, no ponto de vista familiar, a melhor maneira de explicar isto é um pai que, durante uma vida inteira, dá uma vida fantástica aos filhos e, quando o pai morre, os filhos descobrem que aparecem dívidas para pagar. Isto é o problema. Só olhando o problema familiar, é assim, vai haver uma geração que vai morrer e vai deixar uma dívida ao país. Pois. E a gente não percebe porquê. Não, é fácil, porque nós vivemos com aquilo que não era nosso. Que andámos a pedir emprestado. Ou seja, redistribuímos aquilo que não era nosso. Ó Joaquim, agora, voltando a este tema do que é que foi Portugal noutros períodos e porque é que agora está bloqueado deste modo. Visto do Instituto Diplomático em Pequim, que agora se dedica analisar o mundo, porque estiveram fechados durante mais de um século. E historicamente a China era o império do meio, portanto não precisava de se mexer, etc. Bom, mas visto do Instituto Diplomático de Pequim, por um dos seus professores, a pergunta que me coloca é: como é que Portugal andou pelo mundo, deixou marcas por todos os sítios onde passou, não só marcas de monumentos, igrejas, construções de infraestruturas, mas, sobretudo, marcas de organização da sociedade e organização política. Sim. E agora, quando nós, chineses, avançamos pelo mundo, encontramos essas manifestações da presença de Portugal. Mas quando vemos de Pequim, Portugal é Macau na Europa. É uma coisa mínima. Como é que conseguiram produzir essas marcas? Aliás, isto pode-se aplicar também aos espanhóis, mas no caso português,
isso é mais nítido. Porque era pequeno. Quem construiu o Brasil, quem construiu Angola, quem construiu Moçambique, quem construiu Guiné, Cabo Verde, quem construiu Santo Tomé e Príncipe, quem construiu Timor, são coisas completamente diferentes. Deixamos marcas completamente diferentes. Em Goa, de Mão e Dio, deixamos marcas e conseguimos fazer isso com antepassados nossos que eram exatamente iguais a nós. Qual foi a diferença? Se calhar não eram bem iguais a nós. Qual foi a diferença? Não estavam cá. É isso que eu estou a dizer. Se calhar não eram bem... E, portanto, a capacidade adaptativa que nós, apesar de tudo, vamos mostrando internamente, e aparecem os Web Summit a provar essa capacidade de adaptação, quando muda o campo da ação e essa capacidade de adaptação se manifesta noutros sítios, produzimos coisas diferentes em função do espaço onde estamos a atuar. Ora, uma sociedade que tem esta capacidade há de poder resistir a todas as crises e a todos os problemas. É preciso deixá-la livre para ela se expressar. Onde tudo corre mal é quando se fecha e se impõe um espartilho, seja constitucional, seja jurídico, um espartilho a estas relações. O resultado é sempre, quando se fecha, aquilo que há para distribuir é cada vez menos, porque perdeu-se a capacidade de crescimento. E onde é que o think tank aqui pode ser relevante? Porque os documentos, diria, operacionais do Estado, que é o orçamento, não revelam uma ideia para o país. Revelam apenas... Olha que o Primeiro-Ministro disse hoje 5 ou 6 vezes futuro. Não, mas é que não revelam uma ideia do papel de Portugal com este orçamento. Pois. É a mesma coisa que chegar ao orçamento americano e tentar tirar do orçamento americano as despesas com a defesa. Exatamente. Porque a América vê-se como um papel no mundo. Defende as democracias no mundo. Sim. À sua maneira e como entende. Ora, isso tem uma ideia para o mundo. E, portanto, quando o Trump diz, não, agora a America First, mudou completamente a ideia do que é a América no mundo. A pergunta é, mas o nosso orçamento, feito anualmente, está a ser feito para resolver o problema de quem? E nós dizemos, é muito simples. Primeiro é sossegar os credores, que é, no fundo, cumprir as metas. E o segundo é continuar a satisfazer a classe de eleitores que gerou este problema. E que dá votos. E que está satisfeito com o status quo. Onde é que aparecem, vamos lá ver, as reformas e as revoluções? É na marginalidade. O problema da sociedade, ou seja, as nossas bolhas de crescimento vão aparecer de forma marginal, que nós vamos descobrindo sem saber como. Pois. De repente... Então, mas Portugal, era uma discussão que se fazia em Portugal, que eu me recordo, que era a balança externa, a balança comercial. A balança comercial. E de repente passámos de 20 e tal por cento para 40 e não sei quantos por cento de exportações. Mas então o que é que se fez? O que se fez foi dizer às pessoas, não, vocês dediquem-se ao exterior. Portanto, há uma falta de ideia. Vamos ver, as ideias políticas de desígnio de uma sociedade saíram da discussão política, porque a discussão política faz de uma forma circular. Sim, e limitativa. E por isso é que nós estamos sempre à volta do mesmo problema. Uhum. Quando, vamos lá ver, o Web Summit, era possível fazer um Web Summit em 2007 ou em 2008. Em 2007 e 2008 nós anunciávamos as obras mais fantásticas. Exatamente. As obras públicas. Não, era tudo fantástico, eram coisas megalómanas. Mas nós depois perguntámos, agora podemos fazer a pergunta, mas com base em quê? Bom, era no que havia crédito abundante e barato. Hoje isso não é possível, portanto estamos a falar na criação destas bolhas. Qual é a sociedade que vai surgir na sequência disto? A minha dúvida é que nós neste momento mantemos uma sociedade dual, uma sociedade dividida, economicamente uma dependente, outra economicamente já muito independente, as pessoas com preparação para estarem no mundo, outras pessoas que não têm preparação para ir para o mundo, e portanto a resolução política deste problema vai ser o desafio do sistema político e do regime político.
Nas próximas gerações, não é só uma. Nas próximas gerações. Não é só o problema das próximas gerações, é o problema dos próximos incidentes. Estamos sem tempo. São os incidentes que nos fazem mudar. Agora foram incêndios, pode acontecer um outro incidente qualquer e de repente... Dava jeito que acontecesse um incidente na economia também. De repente nós estamos confrontados com a nossa realidade. Sim. Porque até aqui andávamos com as nossas ilusões. O que é que significava, no tempo dos descobrimentos, uma viagem à procura de uma coisa que não sabia se existia? Era um risco. Mas o ponto interessante não é esse. O ponto interessante é que depois de correrem esse risco, voltavam e tornavam a ir. Pois, é verdade. Portanto, nem sequer era... E não eram jovens, fortes e sem doenças. Não, era o que havia. Posso dar um exemplo muito ilustrativo, mais popular. Nós conseguimos criar uma classe de futebolistas com valor global. Sim. E como é que se fez isso? E temos que olhar para o modelo. O modelo é interessante. Porque nós ganhamos uma competência, mas percebemos que o valor daquele ativo é um ativo fora. Fora. Mas porquê? Porque os clubes portugueses... Por causa da limitação das contas dos clubes portugueses. Não, porque os clubes portugueses não temos dimensão de mercado interno, que o Joaquim está sempre a dizer, não temos escala para reservar esses ativos para nós. É o que eu estou a dizer, tens um problema de contas, de riqueza criada. Não, temos um problema de dimensão do país. Tem de ser valorizada lá fora. E o valor que nos é dado pelo exterior. E nós não devemos, porque devia ser bom dizer assim, mas nós devíamos ter os grandes jogadores portugueses a jogar em Portugal. Coitados. Não, a pergunta era, mas qual era o valor que eles tinham para Portugal? Completamente diferente. É verdade. E para eles próprios. Esse foi o drama do Eusébio. O Eusébio só não ficou tão rico como o Ronaldo porque era o Eusébio e estava em Portugal, sociedade fechada. Aliás, transformou-se num símbolo da nacionalidade à custa do seu rendimento. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, isto é dramático, mas tem a ver com uma ideia de o nacionalismo e a abertura ao exterior. Portanto, deu este resultado. Bem, chegamos ao fim da semana do programa de hoje. Já exagerámos largamente no seu tempo, utilizando futebol. Repare só, como nós conseguimos explicar o Web Summit numa perspectiva completamente diferente daquela que você está habituado. Para mim foi um dos programas mais interessantes, até porque recorda-nos sempre uma ideia importante para Portugal, que é, quando viramos para dentro ficamos pobres, quando viramos para fora ficamos incrivelmente ricos. Bom, ficamos por aqui. Eu vou voltar amanhã de manhã ao comentário matinal, às 8 da manhã. Gostava de lhe pedir duas coisas. Em primeiro lugar, continue a colocar as suas questões e comentários, que depois as pessoas aqui leem, a gente lê e responde e comenta, e é aquilo que vamos fazer. E em segundo lugar, porque, olha, ponha aí um gostozinho e também uma partilha nas redes sociais, que é a melhor forma de fazer informação aqui na rede. Fique por aí, tenham uma boa noite e até amanhã.